Lula? Bom dia, hoje é sexta-feira, dia 24 de setembro de 2021, e esse é o Sua Excelência, o fato que encerra a semana, uma semana que já começa no plano político com uma entrevista anódina de Jair Bolsonaro, anódina, à revista Veja. Uma entrevista que não influi nem contribui para a cena política. Não explica nem confunde, né? E se não explica nem confunde em política, não vale de nada. Uma entrevista em que uma revista, né, que já foi uma revista, porque hoje circula muito pouco, e a importância dela é o que ela projeta nas redes sociais, né, se presta a fazer com que o presidente fale as suas platitudes e obviedades, né, e dá apenas duas informações realmente relevantes e que são contra ele, no plano político. Primeiro, ele fala que a mulher foi vacinada, mas diz na Veja que ela se vacinou nos Estados Unidos. Ela aproveitou a ida aos Estados Unidos para se vacinar, né? E a segunda questão é quando ele fala do Mourão, que ele reduz o Mourão a gado. Ele diz que ainda não fechou a porteira para o Mourão, mas que isso pode acontecer. E que o Mourão talvez tenha alguma viabilidade, né, no futuro, como candidato ao Senado. Ele vai ver, como se a vida do Mourão dependesse dele, né? E aí ele diz que o impeachment não acontece porque não tem povo e porque não tem o vice a favor. Então, ela é também um desastre do ponto de vista da costura interna. E, por fim, ele diz que ele reduz a importância que teve da carta que foi redigida pelo Michel Temer, né, na esteira da tentativa de golpe do dia 7 de setembro, dizendo que aquilo passou, ele tinha que ouvir mesmo, era bobagem, e o Temer chegou, ele mexeu no texto, divulgou e reduz. Ou seja, é uma entrevista anódina, inútil, né, e que só serve para a missão que ele queria, né, de contar a sua versão da história. Eumano Silva, vamos tratar de Bolsonaro, cena política, ao longo desse programa. Mas eu queria te ouvir, né, sobre a CPI desta semana e especificamente sobre o dia de ontem. Bom dia, fale-nos sobre isso. Bom dia, Lula. Bom dia a todos que nos acompanham. Obrigado aí pela participação de todos. Olha, Lula, vamos então começar pela CPI. A CPI ontem teve mais um dia de muita agitação e surpresas, né? A surpresa maior foi o comportamento do Eduardo Girão, senador do Ceará, um senador que se diz independente, mas que fez parte durante toda a CPI da tropa de choque, sempre pressionando ali a cúpula da CPI, sempre tentando tirar o foco da CPI do governo federal, tentar jogar para os estados, muito repetitivo na questão do consórcio Nordeste, sempre tentando desviar. E ontem o Girão surpreende, encaminhando, foi, na verdade, ali teve jogada das assessorias, outros senadores, a Simone Tebet, Humberto Costa, foi, na verdade, todo mundo ali naquele jogo de parceria que está acontecendo muito ali na CPI, e dali o Girão encaminha para a mesa um comprovante lá da viagem, pagas com recursos do Senado, autorizada pelo Senado, pelo Davi Alcolumbre, de uma viagem para Las Vegas, e que isso coincidiu com a viagem daquele empresário que estava sendo ontem entrevistado pela CPI, o Danilo Trento, e que não estava querendo falar nada, que já tinha dito que não falaria se algum parlamentar tinha viajado com ele. Então, foi nesse mesmo momento o Randolph, e acho que um outro senador ainda, diz, olha, mas então se ele não quer falar, para não se incriminar sobre essa viagem,
se teve ou não senador, é porque existe indício de crime nessa viagem. Então, o Girão aparece na CPI jogando aos leões o Flávio Bolsonaro. É uma viagem oficial, ela está registrada, já tinha sido noticiada pela imprensa, mas ela joga a viagem num contexto de lobby e lobby a favor dos cassinos. E aí é que vem o fato importante, Lula. O Girão é ligado ele é ligado a movimento espírita e ele teve ligações também, tem ligações também com o mundo evangélico. Ele sempre atuou junto, mesmo antes de ser parlamentar, ele tinha ligações, ele tinha contatos com Magno Malta, com Damares, nesse mundo religioso mais fundamentalista aí, que domina boa parte do governo. Então, na verdade, o Girão, a insatisfação dele tem a ver com a insatisfação da base dele, tem a satisfação com a base dele, que tem essas ligações religiosas, e aí tem disputa por dízimo, né, Lula? Se tem cassino aberto, quem pode botar dinheiro num dízimo, pode botar dinheiro num cassino, passa a concorrer com o dízimo. E mais, tem ainda o discurso religioso de que os jogos de azar desviariam a atenção aí das questões sagradas, cristãs. Então, Lula, quando mistura tudo isso, o que tem? O Girão, que tem essa base contra a liberação de cassinos, que vinha atuando em favor do governo, nessa hora de medir o que é mais importante para ele, se é a base contra jogos de azar ou se é o apoio ao Bolsonaro, ele ficou com a base dos jogos de azar. Isso é quem está olhando, fazendo projeção eleitoral, quem está fazendo projeção política, saindo do barco do Bolsonaro. Mesmo que ele vote com o Bolsonaro, mesmo que ele vote contra o relatório da CPI, mesmo que tudo isso aconteça, mas a verdade é que um integrante, um defensor do governo, se vira e bota a palavra a palavra é adequada, bota uma cartada, né? Deu uma cartada contra a família Bolsonaro. Isso não é pouca coisa, não. Vamos ver o desdobramento disso, vamos ver o comportamento dele, se ele continua. Nunca entrevistei o senador Girão, que eu conheço o senador, do que eu leio sobre ele e do que eu vejo, principalmente na CPI. Mas então, Lula, eu acho isso. Agora eu queria falar um pouquinho também sobre essa entrevista do Bolsonaro para a Veja. Pois não, só um minuto. Eu quero me alongar um pouco sobre essa tua observação sobre o Girão, que eu achei relevante. Até voltei e ontem eu assisti, né, à noite de novo para compreender. Conversei com algumas pessoas ligadas a ele, tá? O Girão vai mudar de posição. Não sei se no relatório final, se na CPI ele vai ser uma espécie de José Múcio. Você lembra que o então deputado José Múcio Monteiro, depois foi ministro do Lula, depois foi ministro e presidente do TCU, se aposentou do TCU esse ano. O José Múcio, na CPI do PC, entrou como integrante do PFL. E ao longo das apurações da CPI, ele se convenceu que o Collor era criminoso e que tinha que sofrer o impeachment. E aí ele mudou de posição. Só que ele avisou ao líder do PFL na época, Luiz Eduardo Magalhães, e o Luiz Eduardo agradeceu o gesto de lealdade. E o Zé Múcio disse: olha, se você quiser me tirar da CPI, me tire, porque o meu cargo é partidário. O Luiz Eduardo tirou o Zé Múcio da CPI, mas deu ao José Múcio a precedência de ele divulgar, né, os motivos da mudança de posição dele e nunca o condenou publicamente. Por quê? Política é assim. Política se faz com lealdade, com decência. E existe um limite, né, para você apoiar um governo. É o limite da sua própria consciência. Naquele caso do Zé Múcio, o que ele assistiu dentro da CPI fez com que ele mudasse de posição. O que está acontecendo com o Girão, que não é um José Monteiro, não
tem uma formação democrática como a de José Múcio Monteiro. Não tem uma formação política como a de José Múcio Monteiro. Não tem nenhuma comparação, né, parâmetro, outro que seja, com José Múcio Monteiro. Eduardo Girão é um aventureiro na política, empresário do ramo de vigilância e conservação lá no Ceará, espírita militante. Mas espírita militante que já vive uma situação paradoxal. Porque, para se eleger, ele se aliou à bancada da bala, ele se aliou ao discurso de morte, ele se aliou aos armamentistas, ele fez campanhas, não só em 2020 fez a campanha municipal, de mãos dadas com o chamado Capitão Wagner, um capitão da PM do Ceará, associado, inclusive, a crimes de milícia, né? Associado a crimes de milícia. O Girão se elegeu na base, por conta de votos que foram invertidos na última hora e que na periferia de Fortaleza ele se elegeu basicamente em razão dos votos dados a ele na periferia de Fortaleza e por uma estratégia dos Ferreira Gomes, do Ciro e do Cid, que trabalharam com afinco para não reeleger o Eunício Oliveira, que era o presidente do Senado na época, inclusive, né, e que houve uma traição a ele. Mas o Girão, esse muro de contenção do Girão está sendo rompido por uma medida que o governo já disse que faria, que o Flávio Bolsonaro está envolvido até a alma nela, o Eduardo Bolsonaro na Câmara. Sabe qual é? É a regulamentação dos jogos, das apostas esportivas e dos jogos de azar e também dos cassinos, que já foi anunciado, né, exatamente isso que você está falando, já foi anunciado pelo Arthur Lira que seria feito. O Ministério da Economia já disse que está tratando dessa regulamentação e que vai legalizar o jogo, tanto as apostas esportivas. O que são as apostas esportivas? São esses sites que você vê nas camisas dos times de futebol hoje em dia, né? Sporting Bet, Bet 365, sites de apostas, como diversos outros, e que você pode apostar, e não só em futebol, hoje são em todos os esportes, tá? Numa gama variada, em basquete, em hóquei, inclusive esportes que não são populares aqui, em lutas de MMA, e a liberação disso para apostas no Brasil, com arrecadação de impostos no Brasil, e que vai muito contra, e que é a porta aberta para o início da regulamentação da volta dos cassinos. A gente sabe que os cassinos foram proibidos no Brasil por um presidente militar, o Marechal Dutra. Desde lá, virou não ter cassinos no Brasil. Foi um discurso da direita religiosa, né? Sobretudo da Igreja Católica, mas virou hoje uma bandeira dos evangélicos. E Lula, só uma coisa, mas tem alguns setores que defendem que são contra cassino também pela questão de lavagem de dinheiro, né? Sim, vou chegar lá. Não, vou chegar lá. É um lobby da Receita. E é um lobby correto. É um lobby da Receita que eu me lembro quando surgiu essa possibilidade da volta dos cassinos no governo Fernando Henrique, no governo Itamar, na verdade, antes mesmo do governo Fernando Henrique, o Osíris Lopes Filho, que era o secretário da Receita, já se posicionou contra, dizendo que o Brasil não tinha estrutura para fazer a fiscalização. Depois,
o Everardo Maciel, secretário da Receita do Fernando Henrique, adversário do Osíris dentro da Receita, mas igualmente contrário, dizendo que aquilo era porta aberta para lavagem de dinheiro e narcotráfico. Né? Então, essa regulamentação que pode levar o Bolsonaro a perder um voto de um defensor que tem sido um defensor de todas as barbaridades que foram apresentadas na CPI pela parte do governo até agora, que é o senador Eduardo Girão. É esse o ponto, é esse o tópico. Mano, toca a bola, só quero pedir aqui para quem nos assiste, para quem está conosco, que se inscreva no canal, que mande o superchat, né, que curta, que compartilhe, vamos circular. Nós estamos fazendo o processo de migração do Sua Excelência o Fato para integrar a rede da TV Democracia. Vamos mudar de horário, né? Seremos um programa diário entre 10 e 11 da manhã, a partir do mês de outubro. Marcaremos a data e avisaremos a vocês, mas se inscrevam no nosso canal, se inscrevam nos outros canais da mídia digital alternativa, como a TV Democracia, a Revista Fórum, o Brasil 247, né, e todos os outros que integram essa rede de jornalismo plural e democrático a qual nós estamos integrados. Mano, vou voltar à CPI, mas quero te ouvir naquele ponto que você tinha parado. Sim, eu ia falar da entrevista da Veja, né, que você tinha colocado antes. Então, mas eu vou juntar tudo aí, na verdade, porque acho que está tudo muito ligado. Esse comportamento do Bolsonaro, okay. essa entrevista do Bolsonaro, no tom que ele deu, como você falou, é um outro Bolsonaro, é um Bolsonaro que não está no confronto, que está mais ou menos ali, até, eu acho que baixando a bola mesmo. E aí, Lula, eu acho assim, o comportamento do Girão tem a ver com esse momento que vive o Bolsonaro. O Bolsonaro, desde o dia 7 de setembro foi, para mim, o ponto da virada contra o Bolsonaro. Foi o momento em que o Bolsonaro jogou todo o cacife dele na rua e não deu nada. Não deu nada, encheu um quadrado na esplanada, encheu a Paulista, mas daí está muito distante de conseguir dobrar o Supremo Tribunal Federal. Estivemos, eu acho, muito longe disso, apesar da vontade do Bolsonaro. E de lá para cá, Lula, tá na descendente, né? O que aconteceu em Nova York isola mais o Bolsonaro lá fora, desmoraliza completamente essa comitiva, desmoraliza mais ainda o ministro da Saúde com Covid, levando o Brasil, representando o Brasil. A representação do Brasil foi uma vergonha, né? Foi uma vergonha nessa ida. Aí meu primo Flávio aí, Flávio Silva, bem-vindo aí, Flávio, obrigado por estar aqui com a gente. E aí, viu, o Lula, eu acho que tem aí um momento muito ruim do Bolsonaro. E ontem, por exemplo, vamos lembrar que ontem saíram duas notícias relacionadas à família. O Carlos Bolsonaro aparece numa citação de juiz como comandante de uma organização, chefe de uma organização criminosa, e à tarde aparece o Flávio Bolsonaro com o nome citado aí nesse lobby que provoca aí até o afastamento do Girão. Aí, voltando ao Girão, acho, Lula, que tudo isso é muito, muito sintomático do que está acontecendo, e tem todo jeito de ser o início de uma debandada. Isso não significa impeachment. Por quê? O impeachment está precificado. O impeachment foi negociado para que não tenha. E acredito que tanto com Arthur Lira quanto com o Rodrigo Pacheco. Não se fala de impeachment. Os dois são nem golpe, nem impeachment. Então, não acredito que esse esvaziamento do Bolsonaro necessariamente leve ao impeachment. Acho que pode levar, mas não vejo esse cenário ainda. Mas eu vejo um esvaziamento em que o Bolsonaro literalmente deixa de governar. Eu não sinto a presença do Bolsonaro governando em nenhum ponto. Ele não governa, ele grita, ele fala, ele xinga, ele confronta, mas medida de governo, para eu não dizer que eu estou sendo, para não absolutizar tudo, ontem talvez tenha sido a primeira vez, desde o início do governo, que eu vi o Bolsonaro fazer uma coisa parecida com o governante, meio intimidado e tal, mas falando para as pessoas que as pessoas deveriam economizar água.
Foi a primeira vez, sabe, a primeira vez que eu vejo o Bolsonaro falar alguma coisa assim, meio constrangido, meio assim, porque não está acostumado a fazer coisa certa, falar coisa lógica. Eu estava realmente incomodado, dá para perceber que eu estava bem incomodado. Mas foi a primeira vez, porque daqui a pouco vai faltar. Peraí, mano, deixa eu rememorar, porque a gente não vai pedir à nossa audiência que tenha assistido a live do Bolsonaro. Eu também não assisti, não, tá? Eu só vi um trechinho, tá? Pois é, inclusive, quando fui colocar, eu estou em Recife, estou fazendo o programa aqui do Recife. Essa é uma camisa que eu tenho aqui no Recife, né, e que eu uso muito aqui, uma camisa de linho. Ontem o Bolsonaro fez a live dele com a camisa muito parecida. Quando eu fui colocar essa camisa hoje de manhã, eu disse, olha, eu vou ficar a cara do Bolsonaro. O Bolsonaro estava com essa roupa aqui ontem, e sozinho na live. Por quê? Dizia que estava cumprindo o isolamento. Só que ele recebeu a Veja antes da live, né? Então, os jornalistas Maurício Lima e Policarpo Júnior se submeteram a ficar trancados com o Bolsonaro no Alvorada, numa sala, com ele ainda com suspeita de estar contagiando, se não do ponto de vista dos pensamentos, das palavras, contagiando mesmo, porque ele ainda pode, né, estar infectado com o vírus. Mas a questão dessa live que você está falando aí, que o Bolsonaro, pela primeira vez, falou como governante, ele admitiu, e tem uma frase que ele fala ontem na live, dizendo, olha, a gente não está escondendo que pode faltar luz, não, pode faltar luz porque está tudo seco, não choveu, né? E aí vem a coisa mais inacreditável, que ele fala, tome um elevador, quem não for tão velho como eu, tome um elevador para subir 3 andares, 4 andares. Aqui no Alvorada, desculpa, tome um elevador, não tome o elevador para subir 3 andares, 4 andares, faça como eu. Você pode ser um pouco mais velho, apague uma luz na sua casa. Você que mora em palácio, tome banho frio, vocês todos que moram em palácio e tem elevador em casa, né? Elevador em casa para subir ou descer 3 andares. É assim, de um desconhecimento, de uma infantilidade perversa. É uma coisa tão louca e inacreditável, mano. E veja bem, a gente está falando de uma coisa rasteira, rastaquera, menor, e que é a única coisa que você lembra de associar a Bolsonaro falando de governo. É ele admitindo agora que racionamento, que cortes de energia virão, como nós, aliás, falamos aqui. Hoje é o mês, a gente está encerrando o mês 9, praticamente. Há 9 meses a gente fala isso neste programa, e em outros campos aonde estamos ou estivemos, né? Como é que o presidente da República só agora descobre que não houve gestão na área energética dele? Seguindo. Lula, e aí acho que esse conjunto, sabe? Eu acho que é importante, vou insistir um pouco nisso, a gente observar o momento do Bolsonaro. Bolsonaro perdeu o voto impresso, que era uma aposta altíssima dele. Bolsonaro está perdendo todas. Esses projetos, essas propostas que estão sendo aprovadas na Câmara e que desagradam boa parte da oposição, desagradam boa parte da esquerda, Bolsonaro não tem nada a ver com isso. Isso é jogo do Lira, com o Guedes, com o mercado financeiro, com outros setores, mas você não tem o Bolsonaro governando, você não tem o Bolsonaro liderando nada. E acho que essa tendência é para piorar. Não sinto o Bolsonaro preparando. As coisas positivas que ele fala são na área de infraestrutura, que aparentemente vem aí investimentos, eu não tenho esses números, seria até legal uma hora, Lula, a gente conversar com o Kupfer sobre isso, aquelas coisas que ele falou, que o Bolsonaro falou na ONU, a parte que tem a ver com infraestrutura, com desenvolvimento e tudo, até gostaria de ouvir o Kupfer sobre isso uma hora, mas eu acho assim, o Zé Paulo, né, como ele gosta de ser chamado, e acho então assim, esse momento todo, para o Bolsonaro, é o momento em que ele, no lucro, ele termina o mandato e a família não vai para a cadeia. Mas o que estão apertando, e aí, encerrando aqui, ficou uma dúvida para mim daquele telefonema, a gente comentou aqui, entre o Bolsonaro e o Moraes no dia da carta do Temer. Ficou a dúvida se aquilo tinha algum sentido de acordo.
Depois disso, saíram notícias de bastidor, o Alexandre de Moraes dizendo nada disso, aguardem as próximas decisões. E o que nós estamos vendo é o aperto para cima da família. Esse aperto em cima do Carlos, em cima da ex-mulher do Bolsonaro, a Ana Cristina, a mãe do Jair Renan, esse mundo das mansões, esse mundo dessa dinheirama toda, esse enriquecimento da família. Lula, isso está chegando. Isso está chegando para a base do Bolsonaro também, porque você tem uma base fanática, mas você tem, a partir de determinado momento, o cara começa a se sentir trouxa, né, Lula? Quando o cara começa a se sentir trouxa, é o momento da virada. E, evidentemente, quem acha que a família do Bolsonaro tem um comportamento honesto com o dinheiro público, basta ver o que acontece nesses gabinetes. Então, o que eu quero chamar a atenção é que vivemos momentos de esvaziamento do Bolsonaro, não percebo nenhum tipo de movimento para melhorar a vida dele, nem na economia, nem na política. A política está só lá no orçamento paralelo. A política está toda garantida ali. Senão, vira, sabe, daqui a pouco vai estar cheio de girão aí. Ninguém quer ficar... Lula, ficar associar sua... Como é que você vai para uma CPI para defender o governo, onde está sendo acusado uma associação entre o governo e uma rede hospitalar que faz experiências com velhinhos, que antecipa a morte de velhinhos com tratamentos paliativos depois de 10 dias de UTI. Quem vai defender isso em campanha, Lula? O barco está afundando, eu tenho a impressão. Se mudar o rumo, eu volto a falar. Mas, no momento, o barco afunda e eu não vejo qualquer sinal que favoreça o Bolsonaro. Se eu estivesse vendo, eu diria, porque eu não estou aqui para convencer vocês de nada. Estou aqui para tentar todo mundo ajudar a enxergar os movimentos. Não vejo movimento favorável ao Bolsonaro. Isso. O saldo da CPI essa semana, que era uma semana que, inclusive, não deveria ter existido como CPI, mas porque ela já deveria ter se encerrado, o saldo dessa CPI foi muito positivo para o relatório final, muito devastador para o governo e muito assustador para quem é brasileiro. Mano, a história da Prevent Senior, que me parece, volto a dizer, se repete no Amazonas, né, na questão da fluoxetamida, né, é inacreditável. No caso da Prevent Senior, né, é inacreditável porque você tem a história das pessoas que morreram induzidas pelo governo, né, e sob a custódia de um plano de saúde. Então, aquilo foi assassinato, e um assassinato que fugiu às estatísticas, porque eles esconderam embaixo do tapete. Essa história da Prevent Senior, ela é aterradora. E quem duvidar disso, faça um exercício simples. Se coloque na condição de filho ou filha de um idoso. Eu vou reproduzir aqui uma história genérica que está lá, com nome e sobrenome. Filho ou filha de um idoso que se internou com Covid e que tinha toda a condição de superar a Covid, mas foi submetido ao chamado kit de tratamento precoce, não foi tratado da maneira como deveria, a administração de oxigênio foi retardada e que morreu em razão de paralisia renal, né, ou de hemorragias internas decorrentes do uso de medicação que eles não precisavam. Isso aconteceu. Basta que quem tenha dúvida se coloque no lugar dessa pessoa. Então, a questão Prevent Senior é muito séria. A questão precisa medicamentos, aí não deu CPFs para o genocídio. Deu conta bancária e roteiro de depósito
né, e de saque e de troca de depósitos financeiros, né, para os entes que estão em investigação. E tudo termina, no caso da Precisa, aonde? Naqueles satélites do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, que foi ministro da Saúde. Então, os Lula, avanços da só para a gente não são deixar grandes. passar batido. Sim. O Ricardo Sim. Barros, ontem, o Ministério Público Federal pediu bloqueio de 20 milhões dos bens do Ricardo Barros. Isso não é pouca coisa. Mais uma volta no parafuso aí, arrochando o Bolsonaro e sua turma. Acho que tem, sabe, queria só para não deixar passar, Ricardo Barros também está indo para o ralo, viu? Muito bom, boa lembrança, excelente lembrança, exatamente. Né? O Ricardo Barros foi descoberto em todo o esquema que ele usou já no governo Temer, quando ele foi ministro da Saúde. Porque, vejam bem, essas empresas que surgiram como salvadoras da pátria deles, né, do bolso deles, do esquema deles, essas empresas estavam como satélites do Ministério da Saúde por causa do Ricardo Barros, que foi o ministro da Saúde que desaparelhou o Ministério da Saúde. Então, a CPI, ela de fato, ela avançou numa semana que ela nem precisava ter existido como CPI. Né? E aí eu faço isso para avançar num tema que você trouxe aqui, a eleição. Impeachment ou não impeachment? Eleição ou não eleição? O impeachment, volto a um tema, porque a análise política do que está acontecendo tem que passar por aqui. O impeachment se impõe para o centro, a centro-direita e a direita, se eles quiserem disputar a eleição com chances de vencer o candidato do PT, que será o candidato da esquerda, Luiz Inácio Lula da Silva. Fazer o impeachment é uma necessidade desse bloco político, porque com o Bolsonaro não há condições de se criar um outro nome e não há condições de avanço, né, de qualquer outro projeto político, porque ele barra, ele empata, ele absorve. Vejam bem, ontem o DEM fez uma reunião da sua bancada com a sua executiva para decidir sobre a convenção que será em outubro, mês que vem, em que eles vão se integrar ao PSL e fundir os dois partidos. Falo do PSL e do Jair Bolsonaro. E o ministro Onyx Lorenzoni, que é o ministro que passeou por diversos gabinetes em Brasília e que tem a confiança do presidente, quis colocar sobre a mesa já a discussão da adesão dessa nova legenda que surgirá ao governo Bolsonaro. Ele foi limado nessa tentativa pelo ACM Neto, presidente do DEM. Mas essa discussão governa a cabeça de todos eles. O Bolsonaro não tem partido ainda. Há resistências dentro do Partido Progressista, do ministro Ciro Nogueira, à filiação do Bolsonaro, porque os progressistas estão no governo, mas querem pular fora quando a caneta esvaziar, quando a tinta da caneta esvaziar. E há uma data marcada para isso, o dia 31 de dezembro, que é quando você pode fazer a programação da execução orçamentária desse ano. E o Bolsonaro seguirá sem partido, ou não irá para o PP, por quê? Porque os projetos estaduais de diversos filiados do PP não conseguem abrigar o Bolsonaro e os bolsonaristas. O Bolsonaro não consegue voltar para o PSL porque essa fusão vai permitir que os bolsonaristas que estão infelizes dentro do partido saiam sem perder o mandato, porque a lei assim determina, né? A lei assim permite. E eles vão para onde? Não existe dentro do universo partidário brasileiro uma legenda
nacional e que tenha um bom tempo de TV e que tenha verba para abrigar o presidente da República e os seus asseclas. E por que é necessário, dessa vez, vamos dizer, o Bolsonaro se elegeu em 2018 sem TV e sem dinheiro. Mentira. Dinheiro ele teve, né, foi captado lá fora através de bitcoins, que financiou os disparos de WhatsApp, né, que fizeram o assassinato de reputações, que promoveram a campanha do ódio em cima de fake news. Tudo isso que eu estou falando aqui não é novidade para o Tribunal Superior Eleitoral, que em 2022 vai ter que ter a coragem de enfrentar essa questão, tá? E a coragem de dizer se o Bolsonaro pode ser candidato ou não, né, enfrentando essa questão, ou até de dizer que a chapa dele é ilegítima porque ele descumpriu as determinações. Mas essa cena, o Bolsonaro precisará de tempo de TV e de dinheiro, sem dúvida, porque ele agora é o incumbente, ou seja, ele precisa, antes de falar de si e do que faria no segundo mandato, ele precisa defender esse governo, que é o governo que não governou, que é o governo que não existiu, é o governo que dividiu o Brasil, é o governo que não combateu a pandemia, é o governo que nos trouxe o apagão, é o governo que restaurou a inflação, é o governo que desorganizou a sociedade. Eumano. Está sem som. Agora voltou o som. Ô Lula, é muito forte isso do presidente ter dificuldade de encontrar um partido. Ele não conseguiu criar o partido dele, Aliança para o Brasil. O amigo Silvério Rios aqui, ó, colocando que as notícias apontando aí a dificuldade para que vai fazer água aí a fusão. Tem muita dificuldade regional, né? Os palanques regionais, quando você funde, você diminui a quantidade de candidatos nos palanques, então você afunila, fica gente de fora, e esses que tendem a ficar de fora resistem. Então, por isso é sempre muito difícil, realmente. Eu não estou acompanhando de perto essa fusão, mas o noticiário que eu vejo é que tem dificuldade. E, de qualquer maneira, vamos lembrar que esse partido que não quer dar apoio já de imediato para o presidente, digamos que fosse criado aí essa fusão PSL-DEM, o DEM apoiou o Arthur Lira, bolsonarista na eleição para a presidência da Câmara, teve aquele racha horroroso, tanto é que escantearam o Rodrigo Maia, que até saiu do partido, e o PSL é o partido que o presidente se elegeu por ele e que não quer o presidente de volta. Então, a bola do presidente está bem murchinha. E você colocou aqui ainda uma outra observação importante aqui do Ricardo Novaes, de que no Nordeste ainda tem o PP Centrão, que tem umas ligações com o PT, Partido dos Trabalhadores, por exemplo, na Bahia, onde eles jogam junto, onde eles têm aliança. Então, Lula, tudo o que eu vejo, se mudar eu mudo junto, mas tudo o que eu vejo é um estreitamento muito grande da margem de manobra do Bolsonaro na política, na economia, no governo, no Congresso. O que eu sinto é que a coisa está fazendo água em tudo, não é só nessa fusão, não. Acho aí que tem muita água para rolar pela frente, e aí eu quero voltar a uma coisa que a gente conversou na segunda-feira. Segunda-feira a gente falou aqui que, pelo cenário das pesquisas, que o ex-presidente Lula cria condições para ganhar no primeiro turno. Isso nós falamos na segunda-feira. Na quarta, saiu pesquisa IPEC ou Datafolha, não sei, acho que foi do IPEC, dizendo que o Lula pode ganhar no primeiro turno. Os cenários apontam ele já na margem de erro para ganhar no primeiro turno. Foi pesquisa IPEC, e eu não quero me gabar, não, hein? Mas a gente acerta sempre. Hein? Costuma acontecer, Lula, costuma acontecer. Então, veja, já está numa margem de erro ali muito grande. Isso leva a todo mundo, tanto governista, bolsonarista, quanto o mundo que tenta uma terceira via, estreita ainda mais a margem de manobra. Então, veja bem, parece que o PSDB vem com candidato mesmo. O Ciro
não vai retirar a candidatura dele. Tem 2 candidatos que provavelmente vão ficar aí no máximo, pelo visto até agora, margem de erro, 10%, pelo que eu estou vendo até agora, pelo histórico do Ciro. Não sou anticirista, não, viu, gente? O Ciro tem todo o direito de fazer aí a campanha dele, mas eu estou trabalhando com números. O Ciro não costuma passar dos 12. O Ciro não está conseguindo chegar até lá, tem mais candidato para encostar ainda. Então, acho que a margem está estreita. O Dória, nenhuma pesquisa coloca o Dória com possibilidade de crescimento nacional. Nunca vi. Se acontecer, vai ser uma surpresa para mim. Dória é um político lá de São Paulo e ainda assim com dificuldade até para se eleger lá, até para se eleger em São Paulo, para se reeleger. Então, Lula, todo esse cenário que eu observo, assim, aí que outros nomes que podem aparecer? Digamos, um nome que, de certa maneira, não tem muita aresta, que é o do Rodrigo Pacheco, que esse mundo do PSL nem quer, que o PSD quer, mas também não é um político nacional, está aí na faixa do 1%, transformar o Rodrigo Pacheco num candidato que consiga passar o Ciro, passar o Dória, passar o Bolsonaro, não vai ser fácil. Não tem... Não parece ter elementos para que isso aconteça. Então, o que vai acontecendo com isso? Só aumenta a chance do Lula ganhar no primeiro turno. Acho muito difícil, gente. Acho muito difícil o Lula ganhar. Não vejo na sociedade brasileira essa maioria pró-centro-esquerda, esquerda, não percebo, acho que tem que ter. Agora, se o cenário eleitoral for apontando para isso, chega no começo do ano, Dória, Ciro, Pacheco, Mandetta, Simone Tebet, que é um nome interessante, um nome novo, interessante aí no cenário, mas também não é ainda, não tem tamanho para ser candidato. Mano, sabe, nessa pesquisa IPEC, me chamou a atenção 2 percentuais. Primeiro, na primeira cartela de primeiro turno que eles apresentaram 10 nomes. 10 nomes. E a Simone Tebet surge naquela cartela com 2%. Não é irrelevante. E a segunda cartela, que era uma cartela com 5 nomes de primeiro turno, o João Dória está do tamanho do Mandetta. Não é irrelevante. Os dois com 3% de intenção de voto. Isso é absolutamente significativo e simbólico para ilustrar isso que você trouxe para cá. E também porque eu quero falar eu falei muito de DEM-PSL, falar de PSDB e do movimento que está acontecendo na sociedade com apoio da mídia tradicional. O PSDB vai fazer suas prévias, né, e terá os debates das prévias organizados, né, pela Rede Globo, pelas organizações Globo. O Tasso Gereissati, que não vem sendo levado a sério, né, como pré-candidato, manteve o nome dele. E manteve para sair. O Tasso está criando um movimento tático estratégico exatamente igual àquele que o Biden fez no Partido Democrata dos Estados Unidos. O Biden era pré-candidato e se submeteu às prévias, aos debates. Nos debates das prévias, ele sempre mostrou uma postura mediana em relação, sobretudo, a Kamala Harris, que hoje é a vice dele, né, e ao Bernie Sanders, que era alguém mais à esquerda, mais libertário, mais com um eleitorado mais jovem, apesar da idade. Mas quando se viu que era necessário um discurso de composição, todos os outros renunciaram à candidatura para irem chamar o Biden, que já tinha saído do processo. O Tasso quer reproduzir aqui no Brasil esse mesmo movimento. Para que esse movimento dê certo no Brasil, é imprescindível que não exista Bolsonaro
na cédula eleitoral, na urna eletrônica, desculpe, eu estou falando cédula eleitoral, porque é tão maluco esse governo que a gente recupera até a cédula eleitoral. Não pode existir para esse movimento o nome do Bolsonaro na urna, porque aí o movimento não fecha, a conta não fecha, a estratégia não fecha. Então o Tasso está produzindo isso. E aí eu explico. O Datena, a filiação do Datena, a fusão DEM-PSL, e ao se fundirem, e se o Datena ficar filiado a esse novo partido, ou se filiar, porque quem é filiado a qualquer um dos dois vai ter que reconfirmar a filiação, pode existir um vice para o Tasso, ou para o candidato do centro. Só que é uma loucura você imaginar que você vai buscar no Datena uma personalidade para vice-presidente da República. Né? E aí será um erro estratégico. Acho que nesse cenário, sem Bolsonaro, né, aqueles que querem crescer do centro à direita vão buscar um vice com a base militar, né, tentando pescar, né, justamente na lagoa de votos do bolsonarismo. Ou então restaurar um outro polo que vai ser importante na campanha, que é o discurso lavajatista. E por quê? Não vai ser importante da forma como foi em 2018, mas é porque agora, desmoralizada, julgada, né, e condenada por todos os erros que cometeu e pelos crimes que cometeu também, porque ela destruiu a economia brasileira, a Lava Jato vai estar nos palanques. Neste momento, ela é um dos grandes fios condutores da estratégia política do Lula para mostrar que ele foi prejudicado. Né? Agora, ela pode ressurgir, né? E o discurso lavajatista pode ressurgir no palanque dessa centro-direita. Né? E aí, não à toa, o Sérgio Moro está com viagem marcada para o Brasil para vir para cá e conversar em torno de partido. Já está aqui. Né? Já está aqui. Ô, Lula, eu queria falar um pouquinho disso daí. Acho que você tem toda a razão. Assim, como é que fica o Bolsonaro nessa disputa? O Bolsonaro... Vamos só agradecer o Gilberto Cruvinel, o superchat dele, falando que o slogan Vossa Excelência, vá lavar a sua boca. Muito bom. Foi ontem. Vai lavar a sua boca. Aí, Lula, eu acho assim, primeiro, que espaço vai ter o Bolsonaro na eleição do ano que vem? Que espaço vai ter o Bolsonaro nas pesquisas no ano que vem? O Bolsonaro está reduzindo. Então, a primeira questão é essa. Teremos Bolsonaro num segundo turno? Teremos Bolsonaro na eleição? Bolsonaro precisa se livrar da lei, da justiça. Bolsonaro, na mesa dele, o que está principalmente é a liberdade dele. Se livrar da lei da justiça, não. Se safar da justiça. Se livrar da lei da justiça é rasgar a Constituição, que está aí atrás de você. Aqui é a Constituição. Mas sim, Lula. Aí, então, o Bolsonaro, ele está ficando com pouca margem de manobra. Bolsonaro é um candidato cada dia mais fraco, um candidato que não está cheio, um presidente da República, que não está cheio de partido correndo atrás dele para que ele se filie, já é mais um sintoma. Nós temos, como diria o nosso candidato a presidente, meu não do Lula, o Emael, sinais, fortes sinais. Então, Lula, aí vamos fazer o seguinte, como agir para impedir que o Lula seja o próximo candidato à presidência da República? Tirar da chapa, tirar da cédula, como você diz, tirar da urna eletrônica vai ser difícil. E aí eu acho que sim, acho que vem um discurso lavajatista pesado, acho que esse discurso, ele tem uma faixa da população que não quer o Lula, tem uma faixa da população que compra esse discurso. Vão tentar
porque vai ser preciso diminuir o Lula não ganhar no primeiro turno, porque se estiver muito pertinho, chega na última hora, os Girão da vida, vou ver o Girão lá apoiando o Lula, hein? Se brincar, que o Girão não é candidato na próxima, né? Mas chega uma hora, chega no final, se o Lula tiver a 2 pontos de ganhar a eleição no primeiro turno, isso vira a favor dele. Então, vai ser feito um trabalho, já está sendo feito, pesado, de desconstrução do Lula de novo. Acho que podemos apostar nisso, porque essa turma só tem 50%. Veja que nós estamos falando do Lula com quase 50%, você tem indecisos e que vão votar em branco e nulo, então você vai ter uma faixa de no máximo 50% para dividir em Ciro, Dória, mais algum outro candidato, e aí, Ciro, essa chapa pode vir, sim, com um vice militar. O nome que se apresenta mais, que nós já entrevistamos aqui até, é o coronel Santos Cruz, que se coloca na política, que se coloca contra o Bolsonaro. General. Eu falei coronel? Me desculpa, me perdoe. A gente general, perdoa, não sei se ele perdoa. Né? Respeito muito as patentes. Fui setorista na área militar, até conheço as patentes. Mas aí, Lula, então, ele é, sim, um nome militar que não é hoje, que hoje fala contra o Bolsonaro, que pode pegar os militares que se descontentaram com o Bolsonaro, que é o caso dele. Ele é lavajatista, ele é muito próximo do Sérgio Moro, ele é muito próximo do Sérgio Etchegóin, que é um nome importante da reserva militar. Então, sim, o Santos Cruz é um nome para ser candidato, tem mais cara de vice do que de presidente, mas é um nome, sim, para isso. Está no jogo, acho que não está filiado ainda. Aí temos que ver o jogo do Mourão, acho difícil o Mourão ser candidato a presidente, acho difícil o Mourão ser candidato a vice. O Mourão só será candidato a presidente se houver o impeachment, se ele assumir a cadeira do Bolsonaro, aí ele é candidato a presidente. Ele vai tentar construir em torno dele. Se não acontecer isso, ele é candidato ao Senado, provavelmente pelo Rio de Janeiro, né? Você está certo em relação ao general Santos Cruz, que já esteve aqui conosco, inclusive. Mais uma questão: Santos Cruz não está afiliado a canto nenhum, a partido algum. Ele é lavajatista, ele é Moro, mas ele também sempre foi Bolsonaro. Ele estava na criação da candidatura Bolsonaro. Ele foi padrinho, né, de um dos filhos do Bolsonaro. Então, ele vai ter que explicar isso também nos palanques. O Ricardo Novaes entrou aqui há pouco e aí fala da entrevista do Bolsonaro na Veja e tal. Nós já tratamos disso aqui no começo e dissemos, é uma entrevista insípida, inodora, né, e sem sentido. Né? Agora, a Ana Paula, né, manda aqui um superchat, agradeço o superchat, né, da Ana Paula, perguntando: os senhores não acham, falando para o Eumano, falando, senhores, o senhor não acha, Eumano, que o Moro vai decidir pelo Senado para conseguir foro privilegiado? O PIG já está batendo feio no Lula. É possível, sim, que o Moro seja candidato a senador. Não acho de maneira nenhuma que isso está fora da mesa dele. A disputa ao Senado é para a eleição de um integrante em cada estado. E eu vejo o Moro como um candidato fortíssimo ao parlamento no Paraná, seja ao Senado, seja à Câmara dos Deputados. Eu acho que o Moro vai tentar exatamente essa cartada e vira uma bandeira, dependendo do partido ao qual se filie. E eu acho hoje que ele pode se filiar, sim, ao PSDB. Né? Diga, Lula. Só responder uma pergunta aqui do Roberto Romão. Ele fala sobre o partido militar, né, que é o conceito, esse sim, coronel Marcelo Pimentel, que também já esteve aqui com a gente mais de uma vez. Como é que fica o partido militar nessa circunstância? Olha, Roberto, tenho a impressão, não sei se haverá uma unidade, mas tenho a impressão de que, estando o Bolsonaro de alguma maneira fora do jogo, se tiver o Santos Cruz candidato numa chapa e o Bolsonaro candidato, esse partido militar vai jogar em duas pontas e torcer para que um dos dois chegue e vença as eleições. Acho que continua tendo esse espírito de corpo
dos militares. Acho que, nesse sentido, concordo com o coronel Marcelo Pimentel. Existe, sim, essa atuação conjunta, esse bloco comandado por generais e que apoia o Bolsonaro, e que, mesmo quando não apoia, faz isso, mas de uma maneira sempre protegendo aí o capitão, né? O capitão indisciplinado, mas que passou a contar aí com a força aí. Obrigado, Mauro Sampaio, amigo aí que está sempre acompanhando aí as nossas lives aí, fazendo um superchat aí para a gente de R$10,90. Valeu, Mauro. Então, viu, Lula, eu acho que seria isso, assim, eles jogariam em duas pontas. Agora, acho que a imagem de militar não vai agregar tanto voto quanto pode se imaginar. Os militares saem desgastados desse governo. A marca militar não é sinônimo de popularidade, pelo contrário, está murchando, como o Bolsonaro, está reduzindo. Essa é a minha impressão. Não, sem dúvida, agradeço o Mauro também, né? Quem puder se inscreva, sem dúvida, humano. E uma notícia aqui que acaba de sair. A ministra Tereza Cristina, da Agricultura, foi diagnosticada, está com Covid, estava lá na comitiva, né? E podem surgir outros nomes com Covid a partir de hoje, porque os testes estão sendo feitos nesse momento, né? E voltamos à questão que eu falei aqui no começo. A primeira-dama se vacinou nos Estados Unidos. Ela se vacinou nos Estados Unidos depois de voar com o ministro da Saúde, que certamente já estava com o vírus. Podia não estar com o teste positivado quando embarcou, mas estava com o vírus. Ela se vacinou lá. E se ela se vacinou lá, né, ela prestigiou a primeira-dama, a Michele, mulher do presidente da República, prestigia a campanha de vacinação americana. E certamente ela escolheu se vacinar lá porque ela queria escolher a vacina. Isso, quem falou que ela se vacinou lá foi o próprio Bolsonaro, né? Esse cara, esse cafajeste que senta na cadeira de presidente, não tem dimensão do cargo que ele ocupa, não tem o menor conhecimento sobre o país que ele preside. É um desqualificado, um nefasto, um canalha, um perverso. É sempre bom ter esse tempo para a gente desopilar esses adjetivos aqui, Eumano Silva. Estamos chegando ao fim, meu mano. Deu um último recado aqui. Audiência crescente, grande, um apoio muito grande de vocês. E quem chegou aqui pelos outros canais que nos reproduzem, também se associem à TV Democracia, à TV 247, né, à Revista Fórum. Né? Eumano. Lula, quero agradecer também o pessoal. Eu gosto muito desse bate-papo nosso aqui no chat aqui, toda essa participação, os membros aí que estão também fazendo aí contribuição com a gente. E olha, vocês já devem saber, eu gosto demais de conversar sobre política. Se deixar por minha conta, eu passo o dia falando sobre política. Diga, Lula. Mano, não, aqui a Flora Costa acabou de mandar o Bananinha também está com Covid, o Eduardo Bolsonaro, né? Ele vacinou, né? Acho que ele tomou vacina, sim, se não me engano. Acho que eu lembro dele tomando vacina. Essa comitiva Covid. Comitiva Covid, né? Mais uma, né? Mais uma comitiva Covid, porque tinha tido uma com o Trump, né? Sim, no início da pandemia, eles estiveram na Flórida, teve lá um encontro com o Trump, foi quando o Bolsonaro voltou absolutamente entusiasmado com a malfadada cloroquina. Foi de lá que veio, ele trouxe a ideia da cloroquina junto com um monte de gente infectada lá na Flórida, junto com a comitiva do Trump e tudo mais. Ô Lula, mas é isso então, vou agradecer a todo mundo, segunda-feira estaremos aqui de novo às 8h30 para continuar nossa conversa sobre política. Estamos sempre aqui, tá, gente? Obrigado, muito obrigado mesmo aí. Exatamente. Segunda-feira estarei de volta a Brasília também, né? Deixarei aqui Recife, Olinda. Estou indo agora para as ruas da velha Olinda, né? E
na segunda-feira estarei aí em Brasília de volta. Muito obrigado a quem esteve conosco até aqui. Obrigado, Eumano. Obrigado quem nos assiste, quem nos ouve. Um abraço. Obrigado. Até lá. Obrigado especialmente aos primos aí que estão acompanhando. Obrigado, parentes. Abraço.